Mas vamos lá falar do jogo. E aí, Pedro, começando com você, Pedro Pereira. O Bahia entrou com o time reserva, né? Até surpreendeu a escalação do Renato Paiva, mas não justifica empatar com basicamente o time do sub-20 do Fluminense do Piauí. Acho que, se não me engano, apenas um jogador acima dos 23 anos, que é um jogador mais experiente, eu não me recordo o nome, do Fluminense do Piauí. Do resto, era todo o time do sub-20, inclusive o treinador Totonho. Eu vi até um vídeo no Instagram do Fluminense do Piauí, ele justificando, né, que ia utilizar os jogadores do time sub-20, que ele é o treinador do sub-20, inclusive do Fluminense, alguns jogadores que não estavam sendo utilizados, enfim, para dar uma rodagem. E aí o Fluminense do Piauí saiu na frente, né, com o Lucas Mango. O Bahia até reclamou de uma falta. Foi no início do segundo tempo e o Everaldo empatou de pênalti. Mas assim, a tuitada de Cássio Cardoso no intervalo já dizia como estava ruim o futebol do Bahia, né? E aí, Pedro, não dá para justificar, né? Com reservas, com sub-20, com sub-23, era jogo para o Bahia ganhar. Mesmo que não classificasse, mas era obrigação chegar vivo na última rodada, né? Era obrigação ganhar e ganhar com tranquilidade, Cláudio. Você enfrentando um dos piores times do campeonato, até então o pior time do campeonato, né? O Fluminense do Piauí. Um time sub-20 praticamente, reserva e quase com muitas peças ali do sub-20. Pelo amor de Deus. Não dá nem pra gente falar aqui direito dessa partida hoje, de tão vergonhosa que ela é. Bahia parece que em 2023 não cansa de passar vergonha. E hoje foi mais um. O Bahia esse ano já passou vergonha sendo humilhado, goleado contra o Sport. Já passou vergonha ganhando do Camboriú de forma vexatória, fazendo uma partida horrorosa contra um adversário terrível que foi rebaixado no seu estadual. E hoje passou uma vergonha empatando. Vai conseguir passar vergonha já com os três resultados possíveis no futebol. E a de hoje, sem empatar com o time reserva do Fluminense do Piauí, com todo respeito ao Fluminense do Piauí, mas eu acho que dá para colocar talvez ali no mesmo patamar ou muito próximo em termos de vergonha ao 6-0 que o Bahia sofreu do Sport. Um resultado assim pífio. Pô, mas o Bahia entrou com o time reserva também. Não tem justificativa, velho. O Bahia podia ter entrado com o time reserva, como você falou aí, podia ter entrado com o sub-23, seria vergonha da mesma forma. Se o Bahia estivesse jogando com o sub-20 hoje, enfrentando o sub-20 praticamente do Fluminense do Piauí, ia ter que jogar para ganhar também. E o Bahia com o time reserva e no segundo tempo, depois com muitas peças consideradas titulares, o Bahia não conseguiu vencer o time mais fraco que ele talvez tenha enfrentado aqui esse ano. É vergonhoso demais. Não tem outra palavra para descrever que não seja vergonha. O jogo de hoje foi duro. Foi duro de assistir. Vai ser duro de comentar também. Ontem no Pau de Raiz, eu, eu falava, né, que assistir esse jogo hoje já era um negócio que dava preguiça. Você não tinha muitos motivos para ver esse jogo hoje, por diversos motivos, por diversas razões. Primeiro porque a classificação do Bahia na Copa do Nordeste já era quase que impossível, desde antes do Bavi, que eu falo isso. Mesmo que o Bahia tivesse vencido o Bavi, a classificação seria pouco provável. Segundo porque o time do Bahia, em 2023, não dá nenhum tesão de ver o jogo. Não só pelo futebol ruim do Bahia, mas também pelo fato do estilo de jogo do Bahia, especialmente contra times mais fracos, deixar a partida ruim de se ver. Eu fico imaginando que quem assistiu esse jogo hoje sem estar envolvido aqui emocionalmente, pô, deve ser um sofrimento pior ainda. Porque o Bahia, ao mesmo tempo em que ele não consegue pressionar, em que ele não consegue ser agressivo, ele também fica ali com a bola no pé e tal, naquele joguinho, e quando pega um time mais fraco, o time mais fraco tem mais dificuldade de pressionar. Não que tenha dificuldade de marcar gols, né? O Bahia sofre gol em quase todo jogo e com uma facilidade absurda. Mas os times ficam ali esperando o erro do Bahia e tal, e se aproveitam dos espaços quando o Bahia perde a bola, mas não chegam a pressionar tanto, porque o Bahia retém muito a bola, né? E isso deixa o jogo muito ruim.
Então já haviam ali vários aspectos que faziam com que assistir esse jogo hoje não fosse assim um programa mais prazeroso, vamos dizer assim. E aí, até antes do jogo já surge ali outra razão, aliás, outras razões, né, para dificultar ainda mais alguém assistir esse jogo. Primeiro que, aí falando mais de mim, eu jurava que esse jogo ia passar no SBT, que descobri ali em cima da hora, tipo, liguei no SBT, passando novela, pô, vai terminar, não terminava, começou o jogo. Aí que eu fui perceber que tinha que procurar, né, do aplicativo e tal, paguei 2 € aqui para assistir esse jogo hoje. 2 € suados aí, pra assistir uma desgraceira dessas. Doloridos, né? Porra. Enfim. E segundo, porque o Bahia entrou ali já com o time reserva, né? Para mim, até uma surpresa. Eu achei que Paiva ia, com muitos titulares, poderia até rodar o elenco, como ele faz muito, não seria novidade nenhuma. Mas não achei que ele ia entrar com o time praticamente todo ali. Reserva, com exceção de Cicinho, que dos titulares. Aliás, eu não sei como é titular ainda, né? E, Os Pedro, titulares do só para não ficar e muito aí? longe dessa questão de debate time misto, reserva, titular, me preocupa muito nesse sentido essa utilização de um time misto, vamos trazer assim, né, já que não existe essa definição ali, Kaique vira titular, Diego Rosa, enfim. De que o Bahia parece não querer, parece não fazer questão de mudar a chave para esse ambiente. Por mais que uma vitória contra o time reserva misto sub-20 do Fluminense do Piauí não fosse mudar a história do Bahia, talvez a classificação nem viesse, né? Mesmo com uma vitória boa hoje, mas você poderia marcar um início de uma mudança de clima, uma mudança de ares, né? Um ganho de confiança para alguns jogadores, uma mostra de caminho novo ali a se seguir, um ajuste a se fazer. E o Bahia, né, na minha visão, quando entra com o time dessa forma, parece não fazer essa questão. Parece que é só mais um jogo ali protocolar que tem que fazer porque, beleza, está no calendário ali, você não pode perder. E tanto faz se vai bem ou não, tanto faz se vai vencer ou não, tanto faz se amanhã vai ter protesto. Né? É um time que vai tomando decisões, né, em alguns sentidos, nesse meio que esse tanto faz, e de forma particular, né, não sei a visão de vocês exatamente, mas me preocupa, além de todos os problemas, né, me preocupa o Bahia aparentemente abraçar mais esse. E assim, eu concordo, JP, que de fato você perde uma chance ali de vencer um jogo com mais tranquilidade, de chegar na última rodada vivo ainda. Embora eu realmente acho que uma vitória hoje não mudaria o cenário do Bahia, como você citou também. Mas eu confesso que eu fiquei meio que dividido assim em relação a essa opção de Paiva de entrar com o time reserva hoje. Primeiro assim, porque a gente precisa confessar que a Copa do Nordeste já tinha ido pro brejo há muito tempo. Mesmo que o Bahia conseguisse um milagre da classificação, assim, até porque o Bahia depende de outros resultados, né? Mesmo que o Bahia conseguisse esse milagre, pô, o Bahia ia pegar o Ceará fora de casa, velho. O Bahia não ia longe. O nível do Bahia hoje é o Campeonato Baiano mesmo, tem que assumir. O que tem do nível do Bahia é o Campeonato Baiano, e aí você bota no peso, bota na balança ali que foram 3 viagens bem desgastantes também. Tô falando isso para decisão, não pro rendimento em campo, tá? O rendimento em campo não tem justificativa nenhuma. Mas para decisão de colocar os reservas, isso pesa e tal. Teve Camboriú, depois teve Camacan, viagem longa pra caramba também. E agora Teresina. Então eu fico dividido. Eu não tenho certeza se eu acho que foi uma decisão ruim. Talvez eu concorde. Até falei aqui em programas anteriores, com a cabeça mais quente, que tinha que colocar o time reserva mesmo na Copa Nordeste e tal. Mas eu hoje eu tô na dúvida. Assim. Fato é que essa decisão ela não impacta em nada o absurdo que foi o jogo. Isso tá muito claro. Assim, tipo, foi uma atuação vergonhosa, seja com o time titular, seja com o time reserva, enfim. Qualquer que fosse o time hoje, a atuação, você não venceu o Fluminense do Piauí no cenário de hoje, é vergonhoso ao extremo, assim, é uma das maiores vergonhas
dos últimos tempos no Bahia. E aí pronto, aí fomos pro jogo, primeiro tempo, não dá nem pra falar direito, mais do mesmo, assim, tipo, primeiro tempo modorrento, o Bahia que tinha bola, que até teve algumas chances ali no início, para próprio Salles teve uns 3 chances ali de cabeça no primeiro tempo, desperdiçou todas, o Salles estava estreando hoje. Mas o Bahia, assim, sem vontade, sem agressividade nenhuma, errando, como sempre, time que não dá gosto nenhum, assim, você não enxerga absolutamente nada que funcione bem. E aí, já no início do segundo tempo, a tragédia se consumou, né? O Bahia conseguiu tomar um gol desse time aí quase sub-20 do Fluminense do Piauí numa falha de Klaus. Teve até uma tweetada engraçada que eu vi aqui de como esse é Bahia. Que você tentar sair dando um toquinho com David Duarte e Matheus Klaus, pelo amor de Deus, né? E de fato foi uma falha. Houve até reclamação de Klaus a respeito de uma possível falta. Eu confesso que eu fiquei na dúvida, mas é o tipo de coisa que num jogo como hoje não dá nem para se aprofundar muito, assim, sabe? Porque seria meio que passar pano para uma atuação vergonhosa. Então, tipo, se houve, é melhor nem comentar. Mas para mim, no máximo duvidoso. Não é uma falta clara, não. É no máximo duvidoso. E aí o Bahia sofre aquele gol ali no do segundo tempo. O cenário que já não era nada bom, já não era um jogo agradável de se ver para o torcedor do Bahia, fica pior ainda. O Bahia ia passando ali naquele momento uma das maiores vergonhas de sua história, na medida em que estava perdendo para o reserva do Fluminense Piauí. E logo ali no início do segundo tempo, né, Paiva começa a mexer no time, obviamente só tinha jogador considerado titular no banco de reserva. Então, o Bahia, teoricamente, né, muito entre aspas, acaba ganhando um pouquinho mais de qualidade. E muito entre aspas, assim, porque não foi o que você viu no decorrer do jogo. Mas o fato é que o Bahia acaba chegando ao gol no lançamento de Diego Rosa para Rian. Rian sofre o pênalti em cima da linha. E Everaldo cobra e faz. Naquela altura ali o Bahia já tinha Cauli, Jacaré e Everaldo, né? Depois entraria Goulart. Você já tinha Cicinho considerado titular. Você tinha Iago Felipe, que só jogou hoje porque não atuou contra Itabuna, já que ele não pode jogar no Campeonato Baiano. Então você não dava mais para dizer que o Bahia estava com o time reserva. E esse para mim talvez seja o momento mais vergonhoso assim de hoje, porque o Bahia com metade do time titular e tem esse aspecto também que JP citou. O fato do Bahia rodar muito o elenco, não dá para você identificar tão bem assim quem é titular, quem é reserva. Mas você tinha ali em tese metade do time titular. E o Bahia não conseguiu agredir com intensidade em momento algum do jogo o Fluminense do Piauí. Claro que teve a bola, às vezes criava um ou outro lance de ataque, mas você não tinha assim um momento de pressão, aquele momento que você fala, pô, o time vai fazer o segundo gol, tá na cara que vai fazer o segundo gol. Aquele momento que você vai lá na Best Nacional e bota um dinheirinho ali no segundo gol do Bahia. Não teve isso. Não teve. O Bahia, mesmo com peças importantes em campo, não conseguiu ser muito superior ao Fluminense do Piauí, até quando sofreu em alguns momentos, assim, alguns lances de ataque do time adversário. Então, um resultado, assim, lamentável, assim, vergonhoso mesmo. Um jogo que deixa o torcedor do Bahia hoje vai dormir, assim, muito puto. Esse jogo ele não tinha muita condição de melhorar o ambiente, mas ele tinha condição de piorar. E para mim o ambiente claramente fica ainda pior. E não falo nem pela eliminação, porque a eliminação ela já era esperada. Eu já falei, desde esse Bavi eu já achava que a eliminação vinha e com o Bavi ela praticamente se consumou, né? Então ninguém mais tinha muita expectativa de se classificar na Copa do Nordeste. Mas pelo resultado e principalmente pela atuação, pelo amor de Deus. E assim, já partindo assim para o cenário pós-jogo, né?
não dá mais para você manter, você continuar com o Paiva no comando do Bahia. Assim, não tem condição mais. São 3 meses já de um cenário, de um trabalho absurdamente ruim, que você não vê, você não consegue identificar assim, nenhum ponto positivo do time do Bahia. Não tem absolutamente nenhuma evolução desde que o Bahia começou a temporada. No início da temporada você até via ali alguns aspectos bons, elogiáveis, mas isso tudo se perdeu já há algum tempo. E não dá mais para defender. Assim. A gente citou aqui alguns, talvez há mais de um mês atrás, que a gente achava difícil o Grupo City demitir Paiva, porque está chegando agora no Brasil, quer mostrar que tem um pensamento diferente e tal, e por isso talvez houvesse uma resistência maior. Mas eu já venho sentindo assim algumas semanas que a interrupção do trabalho de Paiva ela pode acontecer. Citei ontem até no Pod Raiz. Seja por uma demissão, ou eu acho que com uma chance até maior de ser um pedido de demissão partindo do próprio Renato Paiva. Porque assim, velho, você percebe que ele é um cara que enxerga o jogo. Nas coletivas ele consegue ali citar o que de fato aconteceu, assim, sabe? Mas e isso me faz pensar que ele tá vendo que o trabalho é lamentável até aqui, sabe? Que não tá evoluindo. Entra semana, começa a semana, termina a semana e você não vê absolutamente nada de novo no Bahia. Você não vê, pô, hoje o Bahia apresentou algo que não tinha apresentado no jogo passado. Pelo contrário, parece que piora. E eu sei que ele está enxergando isso. Então, eu não me surpreenderia nem um pouco se o próprio Paiva pedisse demissão. E se isso não acontecer, também não me surpreenderia mais se o próprio City, e aí eu falo do grupo mesmo porque a gente não sabe quem toma as decisões no Bahia, tem Cadu Santoro aí, que talvez seja o único nome do grupo City no Bahia até agora, mas que também não fala absolutamente nada. Mas não me surpreenderia se o próprio grupo interrompesse o trabalho de Paiva até aqui, porque o trabalho é claramente muito ruim, assim, tipo, não precisa você ser assim, um especialista de futebol, nada disso, para perceber que o trabalho é terrível, assim, até agora, assim. Então, o Bahia terá aí, acho que um mês mais ou menos até o início do Campeonato Brasileiro. Já é muito pouco tempo para tudo que o Bahia precisa evoluir. Agora tem uma competição a menos para se preocupar, vai ter um pouco mais de tempo de trabalho e decisões precisam ser tomadas, né? Curioso aí para ver as próximas semanas. Ô Pedro, mas assim, talvez a decisão, óbvio que, como a gente falou, já não justifica o desempenho, né? O desempenho titular, reserva, enfim, foi muito ruim. Mas talvez a decisão de jogar hoje com reserva não passou só por Renato Paiva, né? Acho que deve ter passado pela diretoria também, né? Não sei se a decisão em si, mas teve aprovação, pelo menos a chancela ali da diretoria, né? Ô, Cláudio, eu vou te dizer, viu? O Bahia parece tão sem comando assim no âmbito do futebol que eu não tenho nem certeza. Estava comentando ontem no Raiz que até as apresentações de contratados no Bahia estão sendo feitas sem a presença de nenhum dirigente. O cara vai lá, ele mesmo chega lá, senta na mesa, fecha a camisa dele ali, se apresenta, ninguém fala, pô, esse aqui é tal jogador que chegou aqui hoje, pá. Não tem isso. A gente não sabe de que forma as decisões estão sendo tomadas no Bahia. Normalmente, se fosse um time normal, eu responderia com mais tranquilidade, assim, a sua pergunta. Eu acho que sim, também. Deve ter sido uma decisão tomada em conjunto ali com o diretor de futebol. Mas eu não boto minha mão no fogo, não. A única voz que se pronuncia hoje no Bahia é a voz de Renato Paiva mesmo. É ele que fala, é ele que a única pessoa que faz as coletivas ali, porque tem que fazer também, porque eu acho que se não tivesse fazer as coletivas para o jogo, eu acho que nem ele fazia, assim, de tão mudo
que o Bahia tá. Enfim, e aí tem o lado da eliminação que a gente pode falar daqui a pouco também. JP, e aí a análise do trabalho de Renato Paiva tem um jogo, né, de semifinal do Campeonato Baiano no final de semana, mas se fosse para demitir, o momento é agora, né? Assim, o Campeonato Baiano é o menor dos problemas para o Bahia nesse momento, né? Perfeito, Clauber. Eu, particularmente, não acho que decisões do nível de uma demissão, né, interrupção do projeto que abriu aí o Grupo City no comando do Bahia, né, com a chegada de Renato Paiva para tocar nesse primeiro momento. Não acho que uma decisão desse tipo vá passar exatamente por uma eliminação no Nordestão ou no Campeonato Baiano. Eu não acho que, poxa, perdeu para o Itabuna, não classificou na Copa do Nordeste, né, com uma rodada de antecedência, aí já não tem chance. Eu acho que esses argumentos, não acredito que esses sejam os argumentos derradeiros, né, que o pessoal vai pesar, vai sentar numa mesa ali e vai dizer, não dá mais, não fez isso, não conseguiu isso, não dá mais. Eu acho que caso essa decisão parta do Grupo City, né, e aí das pessoas que comandam o Bahia nesse momento, que é até difícil você apontar, né, essa decisão vai partir por uma visão maior, uma visão de que talvez, né, e aí caso ela aconteça, porque vão entender ou vão imaginar, vão acreditar que o trabalho, né, vai estar no estágio onde não vão ver mais evolução para ele. Enquanto as pessoas que têm esse poder de decisão neste momento estiverem olhando, poxa, apesar das derrotas, apesar da eliminação, apesar da goleada sofrida, apesar do baixo rendimento, ali na frente a gente vai trazer isso aqui que está faltando, vai trazer essa peça aqui que está faltando, vai fazer esse ajuste no elenco e vai ser com Paiva que a gente vai seguir. É com Paiva que a gente quis, com Paiva que a gente iniciou, é Paiva que vem tocando e vai ser Paiva o responsável por esse ajuste. Se as pessoas assim entenderem, eu não acredito que essa interrupção acontecerá diante de uma eliminação, né, diante de perder um título de baiano. Eu acho que o Grupo City tem uma linha bem fechada, né, e clara para eles, né, e aí é algo interno, a gente que está aqui de fora, algo que Fred Figueiredo tem falado muito bem e eu concordo bastante, a gente vai ter que reaprender e entender alguns novos passos que possivelmente algumas SAFs vão abrir, né, no Brasil e o Grupo City talvez sendo a principal delas. E a gente vai ter que mudar um pouco essa nossa fórmula de ver, de enxergar, de atrelar menos aos resultados, de atrelar menos ao que a gente pode ver do lado de fora, né? E talvez entender mais coisas no dia a dia, entender mais coisas que estão ocultas para a gente. E aí é difícil. Poxa, como é que eu vou ter acesso? Como é que eu vou entender algo que está oculto para mim? Mas talvez essa onda aí, né, essa primeira leva de SAFs, e eu vou falar sempre, para mim o Grupo City é a principal delas, né? Talvez seja uma mudança, não sei se necessária, não sei se de fato é só isso que a gente precisa, né? Acho que esse debate pode ser muito mais amplo, mas vai passar muito pelo que eles entendem no dia a dia. Se em algum ponto eles, isso que a gente tem aqui, o que a gente já contratou, os 70 milhões gastos, Biel, Kaique, Diego Rosa, Acevedo, isso aqui é um corpo que a gente entende que já deveria estar num estágio melhor de evolução, já deveria estar num estágio maior de desempenho, de entrega, né? E esse desempenho atrelado à entrega de resultados. Se assim entenderem, aí sim, né, talvez entendam que Renato Paiva não seja o nome ideal para seguir aí nesse comando, tocar esse barco aí dessa reformulação. Mas não consigo ainda atrelar os resultados. Então, assim, eu acho totalmente improvável que isso se mude
até o final de semana, quando vai ter o jogo da volta do Baiano. E eu acho que, né, acredito que o Bahia tem total capacidade de conseguir essa classificação na semifinal, mas acho que mesmo se o desastre continuar a ocorrer, porque não dá para dizer que acontecer um desastre, né? Porque os desastres no futebol do Bahia nesse início de temporada estão acontecendo. A gente tem visto dia após dia partidas que a gente pode colocar dessa forma. Se vier mais um no final de semana, numa eliminação contra o Itabuna, eu acho que vai ter muita necessidade de realinhar, né, algumas ideias, de realinhar alguns caminhos, mas não sei se exatamente Renato Paiva vai ser o escolhido para, entre aspas, digamos que pagar esse pato. Não nesse momento. Eu acho que pelas movimentações que a gente tem visto do Bahia, de ainda estar trazendo alguns reforços, de ainda estar monitorando alguns atletas, né, que volta e meia acabam vazando, acabam chegando aí um nome ou outro. Por todo esse contexto, eu não acho que o nome de Renato Paiva corre esse risco agora. Né? Em outro contexto, em outro momento, muito possivelmente já não estaríamos nem debatendo isso, porque muito possivelmente Renato Paiva já teria ido. Né? E acho que essa janela, talvez, diante dos resultados, essa janela já tenha passado. Então, não acredito que seja o jogo derradeiro, o jogo ideal, né, contra o Itabuna aí pela frente, para fazer essa mudança. Essa janela já foi, e se vier a acontecer essa mudança, né, vai ser por motivos muito maiores do que um empate contra o Fluminense ou um empate ou derrota aí para o Itabuna no final de semana. Ô, JP, assim, eu concordo muito com você quando você fala que uma possível demissão de Paiva não terá relação com resultados. Concordo plenamente, assim. Inclusive, falei aqui já algumas vezes que eu acho que o resultado esportivo do Bahia desse ano sequer representa, assim, tipo, se vai tiver um resultado esportivo ruim. Isso não quer dizer que o trabalho do Grupo City no Bahia foi ruim. Eu preciso separar, principalmente nesse primeiro ano, o resultado esportivo do trabalho que tem sido feito. Eu acho que isso vale também na análise do trabalho de um treinador. Concordo que o Grupo City ele não vai pesar tanto os resultados. E concordo também que a falta de peças qualificadas, o Bahia está se movimentando no mercado, pelo menos é o que parece, para trazer peças mais qualificadas, e o fato dessas peças não terem chegado, não tenho dúvida que atrapalha o trabalho de Paiva, claramente, assim. Mas eu não me surpreendo se ocorrer essa demissão, JP, justamente porque o cenário que a gente tem aqui hoje é esse que você citou como algo que possibilitaria uma tomada de decisão como essa do Grupo City. É um cenário em que você não vê absolutamente nenhuma evolução se você pegar o que o Bahia fez no primeiro jogo e o que ele faz até aqui. Pelo contrário, você vê involução. O Bahia piorou dos primeiros jogos da temporada para cá. E é por isso que eu não me surpreenderia. Eu concordo plenamente com o seu comentário, com os argumentos, com os motivos que serão levados em consideração ali para uma tomada de decisão drástica como essa. Mas eu acho que a gente já tem esse cenário assim que possibilita essa demissão, entendeu? E eu nem posso deixar de concordar com você, Pedro. Eu acho que já tem muitos indícios, mas esses indícios não nasceram hoje, né? Nesse empate contra o Fluminense. Então, Sem é dúvida. por isso que eu acredito que esse bonde já veio, já existiu e segue existindo, mas ele meio que, o Grupo City meio que passou, deixou o bonde seguir. E a partir do momento em que já essa janela já se abriu e o grupo, né? Quem está comandando aí não fizeram essa opção, me faz acreditar que não vai ser agora, né, que vão tomar essa opção. Acredito que na avaliação deles existam outros pontos a serem ajustados, a serem nivelados, né, outros pontos na rota a serem recalculados antes de um encerramento de projeto com Paiva. Pedir para a turma aqui deixar o velho like, né? Minhoca não tá por aqui, mas uns poucos likes, então quem puder deixar o like é de graça.
não ofende, não machuca, então é só deixar o like aí na live. Vou aqui, viu? Vou aqui. Não, eu abri aqui o YouTube, fui ver e já deixei meu like também. Mas aí, Pedro, você falou aqui antes, um comentário anterior, sobre a eliminação do Bahia, né? Não sei se você queria trazer alguns números, então fique à vontade aí. Quero sim, porque além daquela coisa, né? O Bahia é eliminado pelo segundo ano consecutivo na primeira fase da Copa do Nordeste, aliás, das 5 últimas edições. O Bahia caiu na primeira fase em 3. A outra foi em 2019, né? Claro que 2020 e 2021 deu uma quebrada da sequência de 2020. O Bahia chegou na final, perdendo os 2 jogos em casa, né? Na decisão contra o Ceará. E em 2021 o Bahia acaba conquistando o título. Isso é uma quebrada, mas você tem aí 3 eliminações nas últimas 5 edições da Copa do Nordeste. E essa, eu acho que ela é mais marcante. Eu até coloquei aqui alguns números no EC Bahia Números, porque ela é, em diversos aspectos, assim, a pior campanha disparada do Bahia na história da Copa do Nordeste. É a edição em que o Bahia menos ganhou jogos. O Bahia só ganhou um jogo até aqui, o Atlético de Alagoinhas. É a edição em que o Bahia menos pontuou. Claro que esse dado específico ainda pode mudar na última rodada, né? O Bahia pode vencer o CRB. Sinceramente, eu nem acredito, mas pode acontecer. Esse é o único ponto dos que eu vou citar que ainda pode mudar. Assim, a não ser que aconteça algo sobrenatural com o CRB. É o pior em aproveitamento. 28% de aproveitamento. É o pior disparado, assim, da história do Bahia na Copa do Nordeste. Até então, o pior aproveitamento do Bahia tinha sido 44% em uma edição de Copa do Nordeste. E esse dado do Bahia ser o pior aproveitamento do Bahia não vai mudar mesmo que o Bahia vença o CRB. É o pior em gols sofridos por jogo. O Bahia sofreu mais de 2 gols por jogo. Tomou a maior goleada de sua história na Copa do Nordeste. No cenário geral, e tomou a pior goleada também dentro de casa na Copa do Nordeste. É o pior em gols marcados. Fala-se muito, pô, o Bahia é um time que valoriza a posse de bola, que é agressivo, que joga para ser agressivo, né? O Bahia nunca marcou tão poucos gols na história da Copa do Nordeste, 0,9 gols por jogo. É muito, muito pouco. É o pior em saldo de gol. Um saldo de -9, sendo goleado aí por Fortaleza, assim, tomando 3-0 ali no primeiro tempo, podendo tomar mais caso o Fortaleza não tivesse segurado no segundo, dentro de casa, né? Toma 6 do Sport. Então, essa é a pior campanha em diversos aspectos. E pior do que tudo isso, talvez tenha sido a edição em que o Bahia entrou, a que a torcida do Bahia entrou ali com mais motivação, né? Tanto é que é a melhor campanha do Bahia até agora em média de público. 21 mil pagantes por jogo. Esse número certamente vai cair no último jogo, porque serão pouquíssimas pessoas que irão se arriscar ali no Bahia CRB, né? Um time já eliminado. Então, assim, é uma campanha que vai entrar na história, assim. Então, a gente fica na história como a pior campanha do Bahia, disparadamente, em todas as edições até aqui. E no ano começou com muita expectativa, né? Por causa do Grupo City, enfim, é um contraste muito grande. Mas aí, Pedro, para a gente entrar na reta final aqui da análise do Bahia, queria que você falasse os destaques, se tiver algum positivo, né? A gente já falou no início que. Hoje, Mas aí tá liberado não ter hoje, que é bem justo, mas principalmente os negativos, eu acho que é bem importante pontuá-los. positivo realmente vai ser o bolo de cascador, velho, porque não dá para salvar ninguém hoje. Não dá para salvar quem começou jogando, não dá para salvar também os que entraram com status de titular, e ninguém jogou bem, não dá para salvar absolutamente ninguém. E, velho, para negativo aí também, pode botar o time todo também. Claro que pô, a falha de Klaus foi clamorosa no gol. Mesmo que porventura tenha sido falta, eu não tenho certeza se foi falta ou não. Mas mesmo que porventura tenha sido falta, ele se arrisca. Ele Ele vai errou ali no numa lance, né? lentidão total, velho. Ele vai na lentidão, ele espera o contato. O cara é goleiro, tá ali de cara. O cara não pode esperar o contato, velho. Ele tem que sair dali da zona de perigo, né? Então, pô, a falha clamorosa. Teve outro lance também que ele
não conseguiu segurar a bola também, enfim. Lá foi muito mal. O próprio David Duarte também, que participou do lance do gol. Cicinho, eu, eu já tenho, eu já não sei nem mais porque eu cito Cicinho, porque praticamente todos os jogos eu boto Cicinho entre os piores, assim, é raro ele não entrar entre os piores. É sem dúvida nenhuma a pior contratação do Bahia até aqui. E isso me preocupa muito, porque Cicinho foi um daqueles jogadores ali que fogem do perfil de atletas mais novos e tal. Então, ele, teoricamente, assim, ele deveria ser o cara que seria um suporte ali, né? Seria um pilar do time do Bahia. E ele é horroroso, assim, até aqui. Não quero julgar, dizer que ele é horroroso, assim, eu me sinto meio mal, mas no Bahia, esse ano, ele tem sido horroroso, pelo menos, assim, tá? Tô falando da carreira dele, não, mas no Bahia, a passagem dele até aqui é tenebrosa e eu não consigo entender como é que Cicinho ainda é considerado titular nesse time do Bahia. Assim, ele já, assim como acho que Paiva já provou que não consegue mais evoluir, Cicinho também já deu todas as provas cabais que não vai ser útil esse ano. Ele não tem como você entrar na Série A com o Cicinho. E me chama a atenção também, Pedro, que não é como se o Bahia não tivesse possibilidades, né? Inclusive o Bahia tem um jogador de seleção sub-20 na mesma posição, né? Nessa noite Pois que é. já Felipe vai estar entrando aí para a gente comentar Santa e América Mineiro. E o América Mineiro também tinha um lateral direito, também da seleção sub-20, né? E jogando, e grande partida fez. Arthur, e o Bahia tem André, reserva ali, mas que atuou, que joga e acaba dando chance, acaba dando oportunidade, né, para Cicinho, que é um cara que até o momento, né, já teve seus méritos aí na sua carreira, é um cara de uma carreira estabilizada, mas até esse momento não conseguiu dar a mínima prova de por que ter sido acreditado para um projeto como esse do Grupo City, que coloca tantas expectativas, né? E até algo contrário ao que se espera, né? No momento que o Bahia contrata tantos jovens, né, gasta ali alguns milhões, e numa expectativa ali de ter um retorno técnico, mas também um retorno financeiro, você tem um atleta do nível de André, do nível de seleção, né, ali já no seu time, você não precisou fazer nenhum investimento, André já estava jogando no profissional, e você simplesmente abrir mão disso, né, para um atleta que até agora não consegue agregar, né? Então é um ponto, é uma escolha difícil de entender, né? E além disso, você tem Borel, né? Que nem relacionado foi hoje, que para mim é uma opção melhor do que Cicinho. Isso. Cicinho, eu acho. Cicinho, não dá, velho, não dá mais. Sinceramente, ele já provou por A mais B que ele não tem condição de atuar nesse time do Bahia, assim. Não dá para compreender. Então ele hoje vai entrar também entre os piores. André, na verdade, se eu não me engano, ele não viajou por contusão hoje, tá? Então ele não estava disponível. Mas você tinha a opção de ter levado Borel. Enfim, são decisões. É mais uma decisão assim que não tem justificativa. Então, por tudo isso, assim, por tantos jogadores que a gente pode citar aqui como piores, e pela falta de organização, de tudo, assim, nesse time do Bahia, não tem como o pior não ser Renato Paiva. Assim, quando o time todo vai mal, acaba sendo uma responsabilidade maior, assim, do treinador. Então, embora a gente possa citar aqui o time inteiro, praticamente, entre os piores, o título de pior, disparadamente hoje, vai para Renato Paiva. O chat tá aqui, a quinta série do chat, né? Só falando do jogador do Empolvorosa, a Fluminense, turma né? tá. Gabriel Biloca. Aí a turma passou o programa todinho por enquanto falando disso, mas enfim. JP, quer adicionar alguma coisa? Quer complementar alguma coisa? Jovem, não queria muito se o jogo tivesse me permitido, né?
Mas o jogo, da forma como aconteceu, acaba que não dá para discordar muito do meu amigo Pedro Pereira. E ninguém se mostrou. Eu imaginei ali que até após as substituições, né, o Bahia, assim que leva o gol, prepara uma substituição tripla ali. Imaginei que dentro dessa substituição até pudesse vir alguém que mudasse ali o decorrer do jogo, mudasse ali o panorama. O Bahia consegue um gol, mas não foi o gol do empate, não foi nada demais, não foi, né, de uma grande jogada, não foi de uma jogada inspirada de alguém. E depois disso segue, né, acho que ali tem mais uns 30 minutos ali, o gol foi por volta dos 20, se eu não estiver enganado. Tem mais uns 30 ali, o jogo vai até os 54, então 34 minutos, né, mais precisamente, de um jogo totalmente sem brilho, sem brio, né, sem uma grande atuação após isso, com as mudanças de atleta, mudança de característica, mudança tática, e aí, de fato, não dá para salvar ninguém, e vou ficar aí com as mesmas escolhas, né, com as mesmas ideias de Pedro Pereira, até porque quem eu fosse citar aqui, ou quem Pedro tivesse citado a mais, seria com justiça, né, diante do jogo que foi hoje.